Jesus, naquele dia, tendo saído de casa, estava sentado à beira do mar. E ajuntaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Disse-lhes então muitas coisas por meio de ilustrações, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear, e ao passo que semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada, e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em lugares pedregosos, onde não tinham muito solo, e brotaram imediatamente, por não terem profundidade de solo. Mas ao se levantar o sol, ficaram queimadas, e por não terem raiz, murcharam. Outras também caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Ainda outras caíram em solo excelente e começaram a dar fruto, esta 100 vezes mais, aquela 60 vezes mais, outra 30 vezes mais. Escute aquele que tem ouvidos. Vieram assim os seus discípulos e lhe disseram: Por que é que lhes falas usando ilustrações? Em resposta, ele disse: A vós é concedido entender os segredos sagrados do reino dos céus, mas a esses não é concedido. Pois a todo aquele que tiver, dar-se-á mais e far-se-á abundar. Mas a todo o que não tiver, até mesmo o que tiver será tirado dele. É por isso que lhes falo usando ilustrações, porque olhando, olham em vão, e ouvindo, ouvem em vão, nem entendem. E é neles que tem cumprimento a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas de modo algum entendereis. E olhando olhareis, mas de modo algum vereis. Pois o coração deste povo tem ficado embotado, e seus ouvidos têm ouvido sem reação. E eles têm fechado os olhos, para que nunca vissem com os olhos, nem ouvissem com os ouvidos, nem entendessem com os corações e se voltassem, e eu os sarasse. No entanto, felizes são os vossos olhos porque observam, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, deveras eu vos digo, muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vós estáis observando, e não o viram, e ouvir as coisas que vós estáis ouvindo, e não as ouviram. Escutai, então, a ilustração do homem que semeou. Quando alguém ouve a palavra do reino, mas não a entende, vem o iníquo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o semeado à beira da estrada. Quanto ao semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e a aceita imediatamente com alegria. Contudo, ele não tem raiz em si mesmo, mas continua por algum tempo e, depois de ter surgido tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Quanto ao semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as ansiedades desse sistema de coisas e o poder enganoso das riquezas sufocam a palavra, e ele se torna infrutífero. Quanto ao semeado em solo excelente, este é o que ouve a palavra e a entende, que realmente dá fruto e produz, este 100 vezes mais, aquele 60 vezes mais, outro 30 vezes mais. Apresentou-lhes outra ilustração, dizendo: O reino dos céus tem se tornado semelhante a um homem que semeou excelente semente no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou por cima joio entre o trigo, e foi embora. Quando a planta cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Vieram assim os escravos do dono de casa e disseram-lhe: Amo, não semeaste excelente semente no teu campo? De onde lhe veio então o joio? Disse-lhes ele: Um inimigo, um homem, fez isso. Disseram-lhe: Queres, pois, que vamos e o reunamos? Ele disse: Não, para que não aconteça que, ao reunirdes o joio, desarraigueis também com ele o trigo.
Deixai ambos crescer juntos até a colheita. E na época da colheita direi aos ceifeiros: reuni primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Depois ide a juntar o trigo ao meu celeiro. Apresentou-lhes outra ilustração, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, de fato, é a menor de todas as sementes, mas, quando desenvolvida, é a maior das hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e acham pousada entre os seus ramos. Disse-lhes ainda outra ilustração: o reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou e escondeu em 3 grandes medidas de farinha, até que a massa inteira ficou levedada. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por meio de ilustrações. Deveras, nada lhes falava sem ilustração, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, que disse: abrirei a boca com ilustrações, publicarei as coisas escondidas desde a fundação. Despedindo então as multidões, entrou na casa. E vieram a ele os seus discípulos e disseram: explica-nos a ilustração do joio no campo. Em resposta, ele disse: o semeador da semente excelente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Quanto à semente excelente, estes são os filhos do reino. Mas os joios são os filhos do iníquo, e o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é a terminação do sistema de coisas, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, assim como o joio é reunido e queimado no fogo, assim será na terminação do sistema de coisas. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e estes reunirão dentre o seu reino todas as coisas que causam tropeço, e os que fazem o que é contra a lei, e lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali é que haverá o seu choro e o ranger de seus dentes. Naquele tempo, os justos brilharão tão claramente como o sol, no reino de seu Pai. Escute aquele que tem ouvidos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que certo homem achou e escondeu. E na sua alegria, vai e vende todas as coisas que tem e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um comerciante viajante que buscava pérolas excelentes. Ao achar uma pérola de grande valor, foi e vendeu prontamente todas as coisas que tinha e a comprou. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede de arrasto lançada ao mar e que apanhou peixes de toda espécie. Quando ela ficou cheia, arrastaram-na para a praia e, assentando-se, reuniram os excelentes em vasos, mas os imprestáveis lançaram fora. Assim será na terminação do sistema de coisas. Os anjos sairão e separarão os iníquos dos justos, e lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali é que haverá o seu choro e o ranger de seus dentes. Compreendestes o sentido de todas estas coisas? Eles lhe disseram: sim. Então lhes disse: sendo este o caso, todo instrutor público, quando ensinado a respeito do reino dos céus, é semelhante a um homem, dono de casa, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Terminando Jesus estas ilustrações, foi dali atravessando o país. E, chegando ao seu próprio território, começou a ensiná-los nas sinagogas deles, de modo que ficaram assombrados e disseram: onde obteve este homem tal sabedoria e tais obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E suas irmãs, não estão todas elas aqui conosco? Onde obteve, então, este homem todas essas coisas? De modo que começaram a tropeçar por causa dele. Mas Jesus disse-lhes:
Um profeta não passa sem honra a não ser no seu próprio território e em sua própria casa. E não fez ali muitas obras poderosas, por terem eles falta de fé.